Eu saúdo a todos os nossos irmãos, a igreja, os nossos visitantes, com a graça, a paz e o amor de Cristo. Amém. E convido a abrir a palavra do Senhor lá em Isaías 42. Hoje nós vamos falar um pouquinho desse texto, que fala sobre o servo do Senhor, que fala sobre promessa, que fala sobre amor que Deus derramou sobre o povo. Povo esse que vivia longe de Deus, que vivia abatido, quebrantado, mas aprove a Deus amar e fazer uma promessa, e essa promessa se cumpriu. E nós vamos ver esta noite que ela se cumpriu e nós podemos nos apropriar desta promessa, nos apropriar daquilo que Deus falou, que é podermos se achegar a Ele, buscar de verdade nele tudo aquilo que nós precisamos para viver uma vida boa, calma, sem peso, sem mágoas. Você pode até falar que assim, é impossível viver nesse mundo sem mágoas. Eu creio que seja humanamente falando. Mas quando se trata de Deus, podemos sim. Vamos ler o texto. Eu farei a leitura, a igreja apenas atente para o que diz a palavra do Senhor. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade, promulgará o direito. Não desanimará, nem se quebrará, até que ponha na terra o direito. E as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Assim diz o Senhor, que criou os céus e estendeu, formou a terra e tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo, e luz para os gentios, para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão os cativos, e do cárcere os jazem em trevas. Eu, o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Eis que as primeiras predições já se cumpriram. Novas coisas eu vos anuncio, e antes que sucedam, eu vou-las farei ouvir. Amém. Meus irmãos, hoje, como eu já iniciei aqui antes, eu quero falar de promessas. Falar de promessa, falar de coisas boas que Deus prometeu ao seu povo e logo mais também aos gentios, que somos nós. Porque Deus colocou no meu coração essa palavra há uns dias atrás, eu buscando a Deus, e Ele, gracioso como Ele é, bondoso, Ele aprove a Ele a trazer esse texto à minha mente, porque estamos vivendo em um mundo que as pessoas fazem promessas. Estamos vivendo em um mundo cruel, ímpio, que nos deixa tristes por vezes. Estamos vivendo em um mundo que, se você for parar para analisar, você fica triste. Porque
Quando você olha as coisas que acontecem, as notícias que se dá hoje aí no noticiário, que geralmente notícia ruim vende mais, e todos sabem disso, elas só nos deixam tristes, desesperançosos, cabisbaixos. Nós estamos vivendo em um mundo que homens vão à televisão, fazem promessas, que vou fazer isso, vou fazer aquilo, e em seguida eles mudam. Em seguida eles, após almejar aquilo que eles tanto queriam, eles mudam. Eles dizem que não era bem assim, que as coisas foram mal interpretadas. Porque são homens, são falhos, igual a mim, igual a você. Mas o texto fala de um Deus que não muda. Um Deus imutável, que não volta atrás, que não há sombra nenhuma de arrependimento. Um Deus santo. Obrigado, meu irmão. Um Deus que, aí no versículo 5, diz assim: assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e a terra, formou a terra e tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e espírito aos que andam nela. Um Deus que, quando você vai buscar na Bíblia, que é o Deus Criador, é o Shaddai, o Todo-Poderoso, o Elohim, o Altíssimo. E é esse Deus quem nos fez a promessa que enviaria um servo, e esse servo ele ia se compadecer daqueles que estavam quebrados, tristes, quebrantados. Esse Deus, muito antes de Isaías, ele já havia feito esta promessa lá em Gênesis 3,15. Quando o homem cai, quando o homem desobedece, ele diz que enviaria o descendente da mulher para esmagar a cabeça de Satanás. O texto fala desse servo que Deus enviaria, em quem ele se compraz, em quem Deus se alegra. Esse servo não pode ser um homem, humanamente falando. Ele teria que ser alguém vindo do próprio Deus, ou o próprio Deus, o Senhor Jesus. E ele veio. Ele veio, muita gente hoje ainda combate essa ideia, Jesus não existiu, Jesus é uma ideia que muitos inventaram, que muitos divulgam para aprisionar as pessoas. Não é não. Jesus, ele veio. E muito mais, ele veio, esteve conosco, com os nossos antepassados, deixou a sua palavra e nos deu prova que ele veio, nos deu prova que ele esteve nesse mundo, que a promessa de Deus foi cumprida. Quando você vai ler lá em qualquer um dos evangelhos que fala sobre o batismo de Jesus, quando João batiza ele, o próprio Deus, ele repete esse texto. Ele diz: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem me alegro. Nele põe o meu espírito. Quando você também vai ler lá no momento da transfiguração, Deus mais uma vez reforça: é Ele mesmo, este é o meu filho amado, em quem me alegro. Depois eu peço que você leia em casa. Eu estou com os textos aqui, mas não vou abrir agora, eu peço que você leia em casa. Então, a própria palavra de Deus, ela testifica que Cristo, que outrora era uma promessa, lá em Gênesis, que era uma promessa, em vários textos da Bíblia a gente pode ver isso, aqui em Isaías 42, ele veio.
Ele veio e o texto diz que ele promulgaria o direito aos gentios. E quando eu li isso aqui, eu disse, meu Deus, eu sou um gentio, nós somos gentios, porque nós não somos o povo da herança. Nós não somos o povo escolhido. Ou não éramos, hoje somos, melhor falando. E ele promulgou esse direito. Ele estabeleceu esse direito para nós, que vivemos como canas quebradas, como pavio que fumega, estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Ele veio para os seus não o receberam, aí ele estendeu essa salvação, esse direito de se achegar perante o Deus, o Todo-Poderoso, o Altíssimo. Foi assim que chegou até nós a salvação. O texto diz que ele não desanimaria, nem se quebrará até que ponha na terra o direito, e as terras do mar o aguardarão a sua doutrina. As terras do mar, os confins da terra, nós que estávamos após o mar, se você for olhar para Israel, nós estamos bem longe, nos confins da terra. Foi derramado sobre nós a sua doutrina. E é maravilhoso, irmãos, isso, porque assim, mesmo que às vezes nós estejamos tristes, quebrantados, sufocados pelo que o mundo nos faz, pelo que o mundo nos impõe, pelo que o mundo quer fazer conosco, quer que nós nos moldemos a ele, às vezes a gente, por conta disso, a gente pode passar por cima desta palavra. A gente pode esquecer que Cristo veio, que Ele fez a obra, que Ele nos salvou, que Ele, outrora, quando a gente estávamos caídos, Ele nos levantou, quando a gente estava ali bem fraquinhos, fumegantes, Ele nos resgatou, nos animou e acendeu de volta a chama no coração. E Ele acendeu, mas esse mundo pode nos entristecer, e você pode hoje estar vivendo na casa de Deus há muitos anos, mas não desfruta desta promessa que se cumpriu. Você pode se dizer assim, eu sou servo de Deus, eu sirvo a Deus há 40, 50 anos, mas você pode não estar desfrutando. E pode acontecer comigo, com você, qualquer um. Você pode conhecer a palavra de Deus, até porque o diabo também conhece, mas ele não cumpre, ele não obedece, ele não se achega a esse Deus, a esse Cristo, a esse Redentor, a esse Mediador, a esse Consolador. Ele não busca, até porque não pode buscar, que ele é inimigo dele, e tudo aquilo que Cristo é, o diabo é inimigo e odeia. Mas nós conhecemos a palavra e às vezes vivemos uma vida triste, derrotados, doentes. Eu não estou falando aqui de doença física não só, viu? Porque a doença física é consequência do que vivemos, do que comemos, do pecado e outras coisas, muitas coisas. Mas às vezes a gente vivemos doente espiritualmente. Às vezes a gente estamos na casa do Senhor há tantos anos e ainda não desfrutamos dessa paz que este Cristo trouxe. É um caso que nós temos que parar e pensar. Se realmente estamos na plenitude da presença de Deus.
texto diz que ele não esmagaria a cana quebrada. O texto diz que ele viria em nosso socorro como veio em socorro do povo de Israel naquele tempo. E naquele tempo que ele veio, há 2000 e alguns anos atrás, o mundo podia ser até um pouco mais difícil, mas não é diferente do que é hoje. A incredulidade, o ceticismo, a falta de Deus no coração, há pelo menos de 400 a 700 anos que a palavra de Deus não se falava no meio do povo de Deus, olha. E aqueles que falavam eram tratados como ninguém. O texto diz que naquele tempo que ele veio, Israel estava assim, cheio de doentes, cheio de possessos. A prova é tanto que quando nós fomos ler os evangelhos, vamos ver isso aí. João diz que a situação era tamanha que tudo aquilo que Cristo fez, todos os seus atos, suas curas, tudo aquilo que ele fez, se fosse ser escrevido, não tinha livro no mundo que coubesse. Então a situação de Israel naquele tempo não era boa, não. E a nossa situação hoje também, na atualidade, não é boa, não. Você pode até pensar assim, não, mas nós estamos bem, irmão. Nós estamos aqui em Itabaiana, uma cidade próspera, rica, cheia de emprego, há poucos, ou talvez nenhum, desempregado no nosso meio. Aqui nós estamos bem. Financeiramente, talvez fisicamente e espiritualmente. Como estamos? Espiritualmente, o povo de Deus naquele tempo, Israel, estava longe. Estava fumegando, quase se apagando, quando Deus enviou Cristo ao mundo. A doença. Quantos processos por demônios Jesus expeliu? Quantos demônios Jesus expulsou? Quantas curas de coxos, leprosos? E o interessante é você e eu notarmos que cada cura que ele fazia, ele não curava só fisicamente. O mais interessante é que ele curava espiritualmente. Então, nós não estamos diferentes do povo de Deus daquela época. Você pode dizer, mas hoje não existe lepra. Hoje existe hanseníase, que diz que é a mesma coisa. Você pode falar, meu irmão, mas hoje não existe possessos por demônio. Será que não? Tudo aquele que se opõe à obra de Deus, meu irmão, vem do diabo. Tudo aquilo que se opõe ao que Deus ensina é demônio. O demônio ele pode não estar hoje se apropriando das pessoas, como naquele tempo, mas ele está de uma maneira muito diferente, sorrateiramente. Ele está se apropriando, ele está possuindo as pessoas de uma maneira que talvez eu e você a gente não consiga enxergar. Sabe como? Às vezes, naquilo que nós vemos no telefone, naquilo que nós vemos em casa, na televisão, naquilo que nós falamos contra o nosso irmão, o nosso próximo, o nosso parente, o nosso vizinho, a gente nem nota. Nós nem notamos aqui, mas quantas vezes no dia, se a gente fosse anotar, nós... Caberia no caderno? Quantas vezes eu e você fosse anotar assim... Ao errarmos, ao falarmos mal de alguém, ao pensarmos o mal de alguém, ao ficarmos no celular ou na televisão ou falando palavras nécias, quantas vezes nós estamos sendo usados pelo inimigo e a gente nem imagina. Naquele tempo era possessão, o cara saía gritando, a mulher saía gritando, adoecia, caía, aproveitando que tem vários textos aí que diz, que afirma isso. Um deles é aquela mulher, a mulher Sírio-Fenícia, que é uma mulher grega, né, que vai pedir a Jesus,
que curasse a filhinha, que expulsasse o demônio que estava na filhinha dela. Aí Jesus disse: não é bom que eu dê aos cachorrinhos aquilo que é destinado aos filhos. Aí ela humildemente chega para ele e diz: mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa das crianças. Aí, por conta daquele reconhecimento dela, ele vai e expulsa. Vai para casa, a tua filha, o demônio já saiu. Às vezes o demônio hoje ele não consegue. Ele não se mostra, melhor falando, dessa maneira. Mas quantos de nós temos, às vezes, filhos rebeldes que não querem vir à igreja, que quer desfrutar, como eles falam, das coisas boas desse mundo e abandonar os caminhos do Senhor? Isso é santidade? É? Demônios. Então, meus irmãos, se a gente parar para pensar, nós hoje não estamos diferentes do povo de Deus há 2000 anos atrás. Se a gente parar para analisar bem, não estamos diferentes. Mas tem uma coisa muito boa aqui. Cristo veio. E lá em Mateus 11, 28, né? Ele diz assim: vinde a mim, vós que estáis sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Deus faz a promessa, Cristo vem, nos dá a palavra e dá os meios todos necessários que nós precisamos para vivermos uma vida diferente. Ele ensina na sua própria palavra, ele dá os caminhos necessários. Mateus 11, 28. Vinde a mim. Estamos indo. Muitos naquele tempo foram a Jesus. Muitos que estavam doentes, que estavam quebrantados, que estavam quebrados, que estavam tristes, cabisbaixos, desapontados. Muitos foram. Uns foram pedir por si, uns foram pedir pelos outros, pelo próximo. Esse é o mais interessante, que é melhor do que pedir por você, é pedir pelo próximo. O centurião romano, que não era povo de Deus, porque talvez você hoje nos visita aqui hoje e ainda não é crente, convertido, aí você diz: essa promessa é só para os crentes. Não. Os gentios, ele veio promulgar o direito aos gentios, todos nós. Aqui não tem ninguém melhor do que ninguém. Os gentios, nós, povo fora da promessa. Aí o centurião romano, ele se achega, ele era um romano, ímpio, pagão, se achega a Jesus e fala que tinha um criado em casa, que estava muito doente, uma pessoa que ele gostava, que ele amava, que era uma pessoa muito boa, e pede para que Jesus o cure. Aí Jesus: eu vou lá com você. Eu estou falando na minha linguagem, viu? Mas os irmãos entendem. Eu vou lá com você curar. Ele disse: não, Senhor, não precisa. Não precisa, e eu não sou digno que o Senhor entre em minha morada. Aí eu paro e penso: quantos de nós tem essa humildade de chegar assim: Senhor, eu sei que eu não sou digno que o Senhor entre em minha morada. Eu sei que eu sou indigno que o Senhor faça algo por mim. Mas cuide de minha filha, cuide do meu filho. Restaura a vida espiritual da minha filha, do meu filho, do meu pai, de minha mãe, dos meus irmãos. Restaura a vida espiritual dos nossos irmãos que estão afastados, dos idosos, que nós não vê mais aqui na igreja, estão em casa. Restaura, Senhor, esse vigor. O centurião romano era um ímpio, irmãos, era um pagão, e ele se achegou a Cristo com uma fé tamanha que o próprio Senhor disse que não encontrou em Israel, no meio do povo de Deus. Mas ele foi lá pedir pelo próximo, não foi nem por ele. Ele dedicou parte, que ele era um centurião, era um importante. Ele tirou parte do tempo dele, que era um tempo muito corrido, para pedir pelo próximo, pelo empregado, não era nem pelo irmão, ou pelo superior, pelo empregado.
E, assim, a gente temos que aprender com isso, a gente temos que parar e pensar se nós estamos dedicando, às vezes, parte do nosso tempo também, para pedir pelos nossos. Você tem gastado tempo em oração, pedindo a esse Deus maravilhoso, esse Deus consolador, misericordioso, pelos seus. Não vou falar nem pelo próximo, mas você tem gastado tempo pedindo a Ele pelos seus, clamando a Ele pelos seus. Se tem, louvado seja o nome do Senhor. O texto, ele também nos fala que quando esse servo viesse, ele fala de promulgar o direito, ele fala de trazer o direito aos gentios. Ele mostra no versículo 5 quem é esse Deus, que eu já falei, o Altíssimo, Todo-Poderoso, o Criador de tudo e de todos. Mas também a gente encontra nos evangelhos outra situação que a gente pode tirar como exemplo. A mulher samaritana, que já tinha cinco maridos, né? Tinha 5 maridos. Que nada mais, nada menos, ela estava buscando ser feliz, né? Ela estava buscando a felicidade, estava buscando no lugar errado. Mas estava, ela arrumou um marido, não deu certo, largou, arrumou outro, e foi até buscando a felicidade. E às vezes a gente também pode estar na igreja, irmãos, buscando a felicidade no lugar errado. Em vez de nós nos apropriarmos do que diz o texto, da presença, do trono da graça, dos pés de Cristo, às vezes nós podemos estar buscando a felicidade, o nosso contentamento em lugares errados. Mas a mulher, quando o Senhor o confronta, ela se quebranta e diz: eu não tenho marido. Está lá em João 5, se não me engano. Depois os irmãos leiam. Eu não tenho marido. Aí ele já conhecia ela, né? Bem disseste. Porque tiveste 4, tiveste 4, e o que tem não é teu. Isso também tem que nos trazer alguma lição. Que nós devemos se achegar a esse Deus misericordioso, consolador, da promessa de Isaías, com sinceridade. Se nos achegarmos a Ele com faz de conta, com um coraçãozinho, horas eu quero, mas ainda eu gosto daquelas coisas de outrora, Ele conhece, irmãos. Ele sabe. Nós temos que se achegar a Ele com sinceridade, como a mulher chegou, a mulher samaritana. O centurião romano, homem ímpio, se achegou a esse Deus, a esse Senhor, a esse servo da promessa de Deus, para pedir pelo próximo. Se apropriou da promessa. Não era para ele, não. Ele era um gentil também, igual a nós, mas ele se apropriou para pedir pelo próximo. E Jesus o concedeu, aquilo que ele pediu, porque ele reconheceu que ele era indigno daquilo ali. A mulher Sírio-Fenícia, a mulher grega, ela reconhece que ela não era do povo de Deus. Ela reconhece que os cachorrinhos comem das migalhas, ou seja, Cristo veio para os judeus, para Israel. Ela era grega, não tem nada a ver. Mas ela reconhece, Cristo se admira tanto daquelas palavras dela que concede que o demônio sai de sua filha. Esse é o texto aqui que eu falei, da mulher samaritana, que vivia na região da sombra da morte. Quando você for ler a palavra, você vai perceber que a Samaria era um lugar triste, um lugar ímpio. Ela reconhece também que não tinha marido. Ela reconhece seus erros, reconhece tanto que reconhece quem Cristo é, que vai chamar os seus, se preocupou com os seus e todos que viviam ao seu redor e trouxe para ouvir aquela palavra, aquela promessa,
aquela bendita palavra que se cumpria ali. Todos os textos que eu citei aqui, que eu não li, mas eu citei, a gente vê que as pessoas, ao se deparar com a palavra de Cristo, elas não resistem. Elas entendem, elas se achegam quebrantadas, com os corações sinceros em sua presença. O texto diz, que eu li aqui em Isaías, que ele não clamará nem gritará. E não precisava mesmo. Ele só pregava a palavra. Até porque a presença dele, a palavra que ele trazia, que era vinda do próprio Deus, que ele disse que ele veio fazer a obra daquele que o enviou, o próprio Deus. Quando ela chegava nos corações das pessoas, havia transformação, havia libertação, havia cura. Quando, ao ouvir aquela bendita palavra, o Espírito Santo ele fazia a obra. E ao fazer essa obra, todos aqueles que estavam cabisbaixos, quebrantados, fumegantes, com a fé caída, eles se animavam. E eu quero trazer para o nosso meio esta noite. E você, quando escuta a palavra? Ainda se anima? Você vem à igreja, você e eu, viu? Nós quando nós vem à igreja, nós vem com os corações abertos para ouvir, independente de quem esteja pregando, mas para ouvir a palavra e se apropriar dela, que a palavra de Deus é Deus falando com o povo, Deus falando conosco. Lá em Lucas 24, quando Cristo já está ressuscitado, que ele encontra os discípulos no caminho de Emaús, e os discípulos estão tristes, cabisbaixos, desapontados, ele diz assim, eu vou falar com minhas palavras, viu? O que aconteceu, vocês estão assim? Ele diz, porventura é o único que não sabe o que se passou em Jerusalém? Lucas 24, viu? Os discípulos no caminho de Emaús, quando Jesus encontra com eles. Aí não soube o que aconteceu em Jerusalém. Aí Jesus vai falando a ele, aí diz a eles assim, ó nécios, não havia de padecer o Cristo? Ou seja, Jesus diz, foi feita a promessa lá em Gênesis, o Moisés falou do Cristo, os profetas falaram do Cristo, Isaías falou, e o povo de Deus, os discípulos eram israelitas, nécios, não atentaram para o que disse a palavra anteriormente, iam ali tristes, desapontados, como quem diz, veio dizendo que era o Messias, morreu, hoje é o terceiro dia e nada aconteceu. Aí Jesus diz, ô nécios, não atentam para o que diz a palavra? Nós estamos como esses discípulos, nécios, ou estamos atentando para o que diz a palavra domingo após domingo, seja quem for que traga a palavra aqui, independente se é pastor, se é presbítero, quem for. Ou estamos vivendo como nécios. Aí, em seguida, quando Jesus expõe a palavra, explica o que havia de acontecer com Cristo, quando Jesus parte o pão, eles reconhecem que era o Senhor que estava ali com eles. Aí Jesus se retira deles. Aí eles dizem assim, porventura não nos ardia o coração quando ele falava? Vou fazer uma pergunta, irmão, para nós todos aqui hoje. Ainda arde o coração, o seu e o meu, quando Jesus fala? Esse Jesus que veio, que se cumpriu, que veio libertar, que veio promulgar o direito, teu coração ainda arde? Ou está tão endurecido, embrutecido, que não consegue ouvir, que não consegue assimilar aquilo que Deus quer falar ao teu coração, o que Deus tem falado ao teu coração ao longo de 20 anos, 10, 15, 50, não sei quantos anos tem que nós somos crentes. Mas a pergunta é, ainda arde o teu coração?
Quando o pastor prega aqui domingo após domingo, quintas após quinta, quando ele ensina, ainda você sente essa chama ainda acendendo no teu coração? Ou você está cristalizado, né? Petrificado, que não consegue entender? Porque, irmão, se a resposta for sim, se o teu coração e o meu ainda ardem quando ouvimos a palavra, louvado seja o nome do Senhor. Mas se for não, é motivo de nós pensarmos. É motivo de nós voltarmos para as Escrituras, ler, pedir a Deus misericórdia, pedir a Deus sabedoria, para Ele nos acender essa chama que fumega dentro de quem está assim. A palavra de Deus, ela ainda penetra em sua alma? Ou você vem, domingo após domingo, escuta a palavra, ouve um louvor, eu escuto muitos louvores, ouve um louvor, ele não fala ao seu coração, assiste outros pregadores, e aquilo não fala com você. Deus tem falado aos nossos corações, irmãos, por meio de sua palavra? De verdade. Tem? Então, o convite que eu faço hoje, para todos nós, é que nós nos apropriamos do que diz a palavra dele. Cristo já veio. A palavra dele diz. Ele já veio. Essa promessa foi cumprida. O direito foi instalado, foi promulgado. Por isso que hoje temos o direito de chegar perante a Deus em nome dele. Por isso que hoje é nos dado essa dádiva. E não pense que eu e você conseguimos isso porque somos bonzinhos, não. Porque Cristo veio. Ele já trouxe as boas novas de Deus. Se isso já aconteceu, se nós, domingo após domingo, ouvimos a palavra, e se ela ainda trabalha em nosso coração, se ela ainda acende a chama que existe dentro de nós, se ela arde ainda, como disse os discípulos no caminho de Emaús, quando nós a ouvimos, por que tanta tristeza? Por que tanta destruição no casamento? Por que tanta doença? Por que tanta amargura? Por que tanta desavença? Por que tanta contenda no meio do povo de Deus? Nós temos que parar, irmãos, e pensar, porque nós se autodenominamos filhos de Deus, servos do Senhor, crentes em Jesus Cristo. E se assim nós somos, temos que buscar viver em paz como tais pessoas. Não adianta eu chegar aqui na frente e dizer que eu sou servo de Deus, eu viajar pelo Brasil inteiro e ser chamado de irmão, 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 e as minhas atitudes, os meus atos, são como que Cristo não veio ainda. São como que Cristo não foi plantado no meu coração por Deus, pelo Espírito Santo. Tudo é motivo de briga, tudo é motivo de contenda, tudo é motivo de raiva, tudo é motivo de doença. É família destruída, como eu já falei. Eu não estou falando que isso é corriqueiro em nosso meio, não, viu? Mas é em todo lugar, a gente conversa com pessoas que são de outras igrejas, que são lideranças em outras igrejas, que também é povo de Deus, que o povo de Deus não está resumido só em Itabaiana, não só a igreja presbiteriana, está em várias igrejas por aí, mas o povo de Deus, esse povo que recebeu essa promessa, esse povo que o Senhor Jesus veio e que salvou, e que libertou, e que curou de tanta doença, de tanto mal espiritual, ele vive, às vezes, como se Cristo não tivesse vindo.
A minha aplicação, meus irmãos, para esta noite, eu sei que eu li o texto, eu não o expus expositivamente, como o pastor faz, eu usei ele como um tema, e eu creio que os irmãos estão entendendo o que é que eu quero dizer. Mas a minha aplicação para esta noite é que se realmente, de fato, essa obra já foi feita em nosso coração, se realmente isso já aconteceu, se nós temos consciência que o Cristo prometido por Deus já veio, e ele veio, viu? Se isso aí, se temos essa certeza no coração, se isso aí realmente aconteceu conosco, se houve esse encontro, essa conversão, se a palavra fala conosco todos os dias, se fala, que nós possamos mudar, meus irmãos, todos nós. Aí você pode falar assim: ô irmão, mas eu estou bem. Louvado seja Deus. Se você está bem, louvado seja Deus. Mas se não está, que nós possamos mudar, meus irmãos, que nós possamos ser mais amorosos uns com os outros, que nós possamos respeitar mais uns aos outros, que nós possamos viver uma vida santa, que viver uma vida alegre na presença do Senhor, uma vida em que as pessoas lá fora olhem para nós e digam assim: servo de Deus ali é. Ademar, um filho de Deus, um convertido. Irmã Natália, uma serva de Deus. E outros, Kátia, Alisson, Carlos Góes, todos que aqui estão. As pessoas têm que ver que essa promessa que Deus fez aqui em Isaías, que fez lá no Gênesis, outrora, lá no Gênesis 3,15, que ela foi cumprida, já foi cumprida, que Cristo veio, que derramou seu amor, e que esse amor inundou os nossos corações de uma maneira tremenda, que hoje a gente exala esse amor aonde nós andamos, e mais ainda aqui no nosso meio. Que isso aconteça, irmãos. Que nós possamos viver uma vida voltados para as coisas de Deus, do Todo-Poderoso, que nós possamos passar a semana de segunda a sábado, trabalhando, sendo dona de casa, sendo motorista, sendo gerente, sendo policial, sendo aquilo que nós fomos fazer de segunda a sábado, a gente faça em nome de Cristo, e que aquilo ali seja para a honra e glória do nome de Deus. Se talvez haja alguém que ainda não pensou nisso aqui, mas pare e pense hoje. A gente tem que viver uma vida de maneira que as pessoas olhem e digam assim: rapaz, realmente, viu? Quando Deus mudou, quando Deus converteu o coração dele, ele é uma nova criatura. Ele era briguento, hoje não é mais. Ele era fofoqueiro, hoje não é mais. Ele era manhoso, hoje ele paga a todo mundo. Manhoso é o pagador, viu? Ele era, que é enrolado, no caso, né? É o que a gente fala manhoso, que eu sou lá do sítio, viu? Eu sou bem do interior. É aquele que era bruto, deixe de ser. Aquele que era cheio de contendas, não seja mais. Aquele que era tímido, não seja. Busquem Deus. Ah, mas tem pessoas que não vão mudar. Eu sei que tem. Eu sou tímido. Vocês podem até achar que não, mas sou. Aqueles que diziam antes de conhecer a Cristo que não sabia falar em público, fale para uma pessoa. Aqueles que eram preguiçosos, não seja mais. Aqueles que eram desobedientes aos pais, pai e mãe, não seja mais. Aqueles que faziam de tudo para manter as pessoas afastadas, não seja mais não assim. Aqueles que, porventura, acham que são merecedores de alguma coisa, porque são pessoas que vivem uma vida segundo a régua deles santa. Ah, eu mereço isso, Senhor. Que nem muitos aí falam hoje, que eu mereço, eu tomo posse disso. Isso é soberba, irmãos. Não cabe no meio do povo de Deus. Larga a soberba, larga o orgulho, larga o egocentrismo. Isso tudo tem que ser largado. Paulo diz que a gente tem que se despir das coisas velhas, tem que abandonar. Então, irmãos, como eu falei, a aplicação é essa. É que, à luz do texto que eu usei como um tema,
nós possamos nos examinar e se achar alguma coisa, algum resquíciozinho que possa fazer as pessoas verem em nós que essa promessa não foi cumprida ainda, mudem, vamos mudar. Eu lhe conclamo hoje, eu lhe convido hoje, vamos mudar. Vou fazer a pergunta de novo. A palavra de Deus ainda queima no seu coração quando Deus fala com você? Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, nós louvamos o Teu nome, ó Deus, porque, como diz a Tua palavra, Pai, Tu tens sido nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente em toda tribulação que passamos. Nós louvamos o Teu nome, ó Deus, porque o Senhor, grandioso que é, o Senhor todo-poderoso, o Altíssimo, um Deus que nenhum homem nunca viu, o El Shaddai, o Yahvé, mesmo sendo, ó Deus, tudo isso que Tu és, ó Pai, Tu se relaciona conosco. Tu fez promessas, ó Pai, e Tu cumpriu, porque Tu não muda, ó Deus. Nós mudamos, nós os homens mudamos, nós os homens falamos e não cumprimos, mas Tu não muda, ó Deus. Por isso, ó Pai, que somos gratos a Ti, ó Deus, estamos alegres hoje na Tua presença, porque a promessa que Tu fez, que Cristo vinha ao mundo, que ia enviar um servo ao mundo para promulgar, para instalar o direito, o Senhor enviou, meu Deus. O servo que nos resgataria das prisões, o servo que nos tiraria, ó Deus, as algemas dos pecados, o servo que nos arrancaria, meu Deus, das mãos do diabo, porque qualquer um que vivia sem a luz de Cristo, vivia nas garras do maligno, ó Deus. E conosco não era diferente.